Salve, salve família azulina, salve, salve galera do Tudo Nosso Nada Deles. Mais um vídeo, né? Hoje específico, praticamente aí uma análise, né? Entre Botafogo e Clube do Remo e Botafogo, onde irão jogar no domingo às 16 horas no Raulino de Oliveira. Vamos atrás desta vitória, quem sabe no mínimo aí trazer um ponto. Vocês vão me perguntar até o Botafogo, o que tu acha? Botafogo estreou mal no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas foi empatando fora de casa, mas jogou com um jogador a mais desde os 39 minutos do primeiro tempo, aonde conseguiu empatar ali as duras penas. A imprensa carioca, né, sentou-lhe o cacete aí no Botafogo, um time desorganizado, um time que jogou muito mal, principalmente o primeiro tempo, pouca inspiração e muita transpiração. Segundo jogo, jogou mal novamente o primeiro tempo no Engenhão contra o Coritiba. O Coritiba teve um gol mal anulado, né? E o Botafogo teve um pênalti mal marcado pelo Delso Freitas, onde todos nós, paraense, principalmente torcedor do Clube do Remo, conhece o seu trabalho, né? Principalmente quando apita jogos do Clube do Remo e não tanto afetando também o jogo do Botafogo aí na Série B. Deixou a desejar e foi muito mal na partida, mais uma vez. Então, ganhou de 2-0 na segunda partida, porém não jogou bem o primeiro tempo, assim como não jogou também o primeiro tempo bem contra o Vila Nova fora de casa, mas conseguiu sair com um resultado positivo de 2-0 e o que importa na Série B é somar pontos. O Botafogo atua praticamente de uma forma muito parecida com o Clube do Remo no 4-2-3-1, onde tem o seu lateral esquerdo, Paulo Vitor, como sua principal peça defensiva, né? Gilvan faz parte também, já passou por aqui pelo futebol do Pará. E tem seu grande jogador Chay, ponta direita, ora ponta esquerda, jogador que era do Fut7, mas foi para a Portuguesa, fez um belo campeonato carioca, o Botafogo foi lá, contratou e foi o principal jogador da partida entre Coritiba 0 e Botafogo 2. Então é um time que a gente já sabe como o Chamusca treina, né? É um time mais reativo, é um time que sai mais no contra-ataque, é um time que espera o adversário. Os times do Chamusca sempre são assim, um time que espera o adversário. E o Remo gosta de ir pra cima, né? Já o time do Paulo Bonamigo, os times treinados pelo Paulo Bonamigo, que é o nosso treinador atualmente, é um time que vai pra cima, que não espera o adversário. Quando foi assim contra o Atlético Mineiro, a gente sabe que não foi muito bem no primeiro tempo. Já no segundo, deu uma encurralada no Atlético Mineiro, não conseguiu fazer gol, mas também não tomou no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil no Bainão. Então acredito que o Botafogo vai esperar um pouquinho mais o Remo sair, né? E o Remo vai para cima, mesmo jogando dentro de casa, porque será no Rio de Janeiro, não terá a presença da torcida, né? Praticamente um campo neutro, e que o Remo aproveite essa forma do Botafogo jogar. O Botafogo tem muita dificuldade nas suas transições, é um time lento na saída de bola, com o Marco Antônio. O Chay tem que vir buscar muita bola no meio campo. O outro ponta também, o Ronald, é outro cara que tem que vir buscar muita bola. Então não tem essa mobilidade, essa facilidade de sair para o contra-ataque, apesar do Botafogo jogar assim. Vejo o Botafogo ainda em formação, diferente do Remo, né, que já está numa transição, lógico que sim, mas como está com o elenco desde o ano passado, como tem praticamente a base, contratou umas peças ali primordiais, o Remo tem uma vantagem, sim, taticamente, hoje, para cima do Botafogo. Em porcentagem, eu colocaria, assim, uns 60-40, 70-30. Tecnicamente, também vejo o Remo um pouco acima do Botafogo, 60%, 40%, 55%, 45%, mais ou menos isso. Mas será um jogo muito, muito parelho, tá? O time que tiver aproveitamento nas oportunidades em frente ao gol tem que matar o jogo. Marco Antônio é o jogador que mais chuta de fora da área do Botafogo, mas não jogará. Está com uma lesão aí, dará vaga ao seu substituto, o Rickson, né, segundo volante. E é mais uma boa peça do Botafogo que ficará fora do jogo. No Remo não teremos ainda o Lucas Tocantins, né? Só deverá voltar contra o Vitória na quarta-feira no Bainão às 16 horas. Válido pela quarta rodada. E o Remo praticamente escalado com Vinícius, Thiago Enes, Rafael Jansen, Romécio, Igor, que ganhou a vaga do Marno, deve ser mantido ali onde era o calcanhar de Aquiles do Remo, um dos calcanhar de Aquiles, né? O Remo tem outro, que é o meio campo, mas na lateral esquerda foi resolvido, jogou bem contra o Atlético Mineiro, mesmo estando ainda desentrosado. Na cabeça de área, Lucas Siqueira, Anderson Shoa, e no meio campo, o nosso grande calcanhar de Aquiles, a gente não sabe se o G2 será substituído pelo Eric Flores.
Eric Flores, que jogou o Campeonato Carioca, né? Conhece lá o Raulino de Oliveira, deverá estar substituindo o G2. Vamos ficar na expectativa. Eu acredito que o G2 deva ir ao banco, até mesmo para dar uma acalmada nos ânimos. A torcida está pegando muito no pé dele, e com razão. E também dar uma descansada fisicamente, já que vem jogando todos os jogos, e às vezes isso pode atrapalhar o jogador. Na frente, Dioguinho, Renan Gorni, né? Cria da base do Botafogo. Não era muito querido pela torcida do Botafogo, mas rodou pelo Confiança 2020, fez uma bela Série B. E mais uma vez no Remo vem mostrando seu valor, apesar de ainda não ser unanimidade na torcida azulina. Eu particularmente gosto de jogador de mobilidade, jogador que vai para um lado, vai para o outro. Não cansa, tem um bom pulmão. Fez um gol, jogo passado contra o Brasil de Pelotas. Gol de artilheiro, né? Se a bola chegar nele, ele vai fazer. Mas, como o G2 não está numa boa fase, a bola não chega nele. E no outro lado teremos Jefferson, né? Mais uma chance aí, eu acredito que ele não vai colocar de cara o Rafinha. Viajou, não está bem ainda na forma física. Nem Eric Flores também na ponta, caso o G2 seja mantido no meio. Então, essa é a minha expectativa, tenho uma boa expectativa. Será um jogo sim difícil, tá? Acredito no Remo, tecnicamente um pouco superior ao Botafogo, taticamente um pouco até mais, mas como o jogo é no Rio de Janeiro, como o Botafogo já conhece o campo, Botafogo é time de tradição, time de camisa, assim como o clube do Remo. Então será um jogo gostoso de se ver. Não esperem goleada de um time ou do outro, será um jogo difícil. Eu apostaria no empate, né? Mas tanto o Botafogo quanto o Remo poderão ganhar sim a partida, mas com saldos mínimos de gol, 1-0, 2-1, 3-2 no máximo. Aí esse é meu palpite. A gente tem sempre acertado aqui, né? Tanto contra Atlético quanto CRB, Brasil de Pelotas acertamos, dizíamos que ia ser um jogo de difícil grau para o clube do Remo, com poucos gols, e acabou sendo 1-0. Então, espero que eu esteja errado, não seja empate, e que se eu estiver errado, né, essa vitória venha para o clube do Remo por 1-0, 2-1, enfim. Então, galera, fique com a análise agora, tá? E se inscrevam, deixa o like, por favor. Ajuda o canal a crescer, dando like, se inscrevendo e comentando aqui no vídeo o que vocês acharam da nossa análise. Então é isso, galera. Tudo nosso, nada deles. Fique com a tática agora, análise completa entre Botafogo e Clube do Remo. Valeu, galera. Então, pessoal, esse aqui é mais uma análise tática do tudo nosso, nada deles, que irei fazer para vocês. Já coloquei na prancheta aqui a forma do Remo jogar. É uma forma aí de 4-3-3, 4-2-3-1, alternando com a bola e sem a bola. Como todos nós já sabemos, né? Vinícius no gol, Thiago Enes na lateral direita, Romésio, que chegou, vestiu a camisa azulina muito bem, foi bem contra o Atlético Mineiro, fez um golaço. Rafael Jansa deve manter ainda a titularidade, falhou nos 2 jogos com o Atlético Mineiro, mas tenha confiança do bom amigo. Sabemos que o Kevin, assim como o Romércio, não estão em boas preparações físicas, então deve se manter a zaga. E na lateral esquerda, Igor estreou bem também, ganhou a vaga do Marlon, até dando mais consistência, né, nesta subida e nas descidas, já que Marlon vinha muito para cá e na hora de descer ficava pelo meio do caminho, até pela questão física. E Igor é um cara que vem mais aqui na linha de fundo pela parte defensiva e consegue fazer esse balanço legal. Na cabeça de área, o Show, né? Ali como sempre, segurando mais o piano. Lucas Siqueira rondando aqui essa parte do meio campo e subindo para o ataque, às vezes chegando como homem surpresa, terceiro homem de meio campo ou segundo de ataque, junto com Renan Gorni. No meio campo aqui a grande incógnita, G2, Felipe G2, que teria tudo para ser nosso maestro, camisa 10 e craque do time azulino, está deixando muito a desejar, se escondendo horas por vezes atrás dos volantes, né? Horas por vezes indo para as pontas, dando os toques de lado e não resolvendo muito a jogatina azulina de forma ofensiva. Então fica a incógnita se vai entrar Felipe G2 ou Eric Flores. Na ala esquerda, Jefferson, né? Se tem incógnita também se Jefferson ou o próprio Rafinha deve entrar por aqui, mas acredito que o Jefferson se mantenha, já que a Rafinha veio de Covid, viajou para o Rio de Janeiro, porém não está pronta ainda fisicamente. Na frente, Renan Gorni, né? Quem pode, podemos dizer assim, que pode ter uma lei do ex, né? Renan Gorni pode fazer um gol no Botafogo, cria da base do Botafogo, quem sabe para a sorte azulina, nossa sorte, que não faça um gol e seja lei do ex. E na ponta direita, todos nós já sabemos, o Dioguinho, onde dá muito trabalho, não foi tão bem contra o Atlético Mineiro, mas é um jogador muito bom.
iremos escalar aqui o time do Botafogo, tá? No gol, Douglas Borges. Na lateral direita, Varley. Na zaga, Canu, Gilvan. E na lateral esquerda, o bom jogador Paulo Vitor, viu? Que o Remo fique de olho nesse jogador. Ele realmente é um jogador que vai dar trabalho para parte direita do clube do Remo. Aqui Dioguinho vai ter que voltar para fazer umas marcações. Thiago Enes também fica de olho e o Show para fazer a cobertura. Na cabeça de área, Luiz, tá? E o outro volante seria Pedro Castro, porém saiu machucado no último jogo contra o Coritiba e deverá ficar de fora, dando vaga a Rickson. Então aqui Luiz e Rickson. Mais à frente, o camisa 10 do time é Marco Antônio, cara que arma a jogada do Botafogo. O seu centroavante, Rafael Navarro, desculpa. Pela ponta esquerda, Chay, talvez o melhor jogador do Botafogo tecnicamente. Era um jogador do Fut7 aí, saiu para a Portuguesa, foi destaque no Campeonato Carioca, o Botafogo contratou e foi muito bem no último jogo contra o Coritiba, fazendo até gol e jogando muito bem, escolhido o craque da partida. E aqui, o número 11, ponta direita, Ronald. Então vocês podem ver que são equipes que têm praticamente a mesma formação, né? Eu só vejo uma grande diferença aí. O Remo é um time mais ativo, que vai mais para o ataque, né? Ora que quem sabe com Eric Flores ou Felipe G2. Aqui sempre o Renan Gorni fica rondando essa área. Dioguinho sobe muito, Lucas Siqueira aparece, né, nessas partes do campo aqui, como eu falei no início, como segundo homem de meio campo, ou quarto homem de ataque, né? Vamos dizer assim. Então, um cara que roda muito. Os laterais do clube do Remo sempre aparecem na frente. Então, o time do Remo é um time mais ativo. Diferentemente do Botafogo, que é um time mais reativo, espera mais atrás para sair nos contra-ataques. Aí está o erro do time do Chamusca. É o estilo Chamusca, né? Chamusca já treinou por aqui pelo nosso rival e a gente sabe que o estilo dele é o estilo mais reativo, que espera o adversário ir para cima e tenta o contra-ataque. Porém, a crônica carioca, ela se ressente muito e tem muitas críticas em cima dessa questão. Você vai me perguntar, mas como, Theo? Bom, é um time que tem muita dificuldade nas saídas de bola, é um time que tem muita dificuldade nos seus contra-ataques, né? Vamos colocar nas suas bolas verticais, tanto com o Luiz quanto com o Rickson, que deverá ser o substituto de Pedro Castro, mas Pedro Castro, quando titular, tem essa dificuldade. É um time que, nessa saída de bola aqui, ó, tem, tá, muita dificuldade para fazer essa transição, para a bola chegar até o Rafael Navarro. É um time ainda que procura uma identidade, ainda não achou essa identidade. Tanto prova que, como falamos na introdução, teve dificuldade contra o Vila Nova jogando com um a mais. Também teve dificuldade contra o Coritiba. Não foi o primeiro tempo muito vistoso, mas muita transpiração, muita correria. E no segundo tempo, um gol, né, mal anulado do Coritiba e um pênalti também mal assinalado pelo Delcio Paraense, onde o resultado mais justo deveria ter sido um empate, se não fosse os erros de arbitragem, desculpa. Então o Botafogo tem muita dificuldade para sair com essa bola daqui, tá? É um time ainda que está procurando sua identidade, é um time que está procurando ainda uma forma ofensiva de jogar. Realmente é um time que tem essa dificuldade tremenda, diferente do clube do Remo, que consegue fazer um jogo mais ativo, fazendo com que a bola chegue mais próximo, tanto do Dioguinho quanto do Jefferson, subindo as alas. E aqui eu vou mostrar para vocês. O Remo consegue sair tocando essa bola aqui com o Vinícius, Rafael Jansen, o próprio Romécio, né, o Igor, que ganhou a vaga do Marlon. E bem provável, falando de Marlon, lateral esquerda, o Botafogo ataque muito com o Paulo, tá? E com o Ronald, Paulo Vitor e o Ronald, para pegar aqui nas costas, já que esses dois jogos com o Atlético Mineiro, ou o primeiro jogo com o Atlético Mineiro, ficou claro que o defeito do clube do Remo era aqui. Porém, com a entrada do Igor, deu pra gente ver que teve uma melhora, e acredito que nesse jogo terá um pouco mais, até pela forma tática de jogar e forma física, já deve estar um pouquinho mais entrosada, apesar de não ter muito treino, mas essa forma defensiva do Remo deverá dar um pouco de trabalho, já na atrapalhada a forma ofensiva do Botafogo jogar, tá? Então aqui praticamente uma lateral esquerda do clube do Remo, uma ala esquerda,
mais coberta, né, de jogadores com mais dificuldade, onde o Igor consegue defender com mais proezas, mais qualidade do que o Marlon. Então acredito que o Botafogo vai atacar muito por aqui, sabendo e estudando o Clube do Remo. Porém não contam, né? Ou se contam, já estudaram o Clube do Remo, que o Igor é um jogador mais fixo, um jogador de mais força física e poderá muito ajudar o Clube do Remo para essa façanha de lá no estádio Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro, para conseguir pelo menos um empate contra o Botafogo. Então vocês irão me perguntar, Theo, o que tu achas do jogo? Eu acho que dá para o Remo ir atrás de uma vitória, com todo o respeito ao Botafogo. É um time que está procurando sua melhor forma, não jogou bem contra o Vila Nova, não foi tão bem também contra o Curitiba, deu uma melhorada. É um sistema defensivo até tanto bom para uma Série B, porém na parte meia, ofensivo, transição, deixa muito a desejar. Já o Remo acertou um pouquinho mais a zaga, né? Ainda tem aqui, o grande defeito do Remo não é mais essa ala esquerda, mas sim este meio campo, onde fica um buraco muito grande, já que Dioguinho é o que mais centraliza para fazer a marcação, nem tanto quanto o Jefferson, mas aqui fica um buraco, porque Felipe Gedor não consegue defender, marcar e muito menos criar, o qual foi contratado, né? Então que o Remo resolva, se o Eric Flores entrar aqui, resolva este meio campo, possa fazer alguma coisa para que a gente tenha êxito frente a uma equipe do Botafogo que eu não vejo ainda como favorita para subir a Série A, tá? Diria que tecnicamente é um time parelho ao Clube do Remo, o Remo um pouquinho superior tecnicamente ainda, taticamente eu diria até que um pouco a mais que superior, numa porcentagem aí de 70% taticamente para 30% do Botafogo e tecnicamente 60% Clube do Remo, 40% Botafogo. Porém, o Botafogo jogará, né, não no seu estádio, mas jogará no Raulino de Oliveira, onde fica no Rio de Janeiro, mas sem a presença da torcida. Vejo equilíbrio e vejo um empate como resultado mais provável de acontecer, mas também Remo e Botafogo poderão ganhar a partida com diferença mínima. Vamos colocar 2-1 ou para o Botafogo ou para o Remo. Um 3-2 também não seria surpreendente, já que o time do Remo é muito ativo, né? E o Botafogo tem uma bola boa parada também, onde também o Remo tem um ponto negativo. Então vejo um empate aí como o resultado mais provável, mas uma das duas equipes podem ganhar, mas com uma diferença pequena de gol. Então essa é a nossa análise tática. Fique com Deus, galera. Amanhã a gente vem com o pré-jogo. Acompanhe o canal, tá? O amigo aqui tá um pouquinho rouco, então o áudio deve estar saindo um pouco estranho para vocês. E curtam, compartilhem, se inscrevam, fica à vontade, tudo nosso, nada deles. Valeu, galera, até mais.